E aí, Renatinha, Ei, tudo bom? tudo já e aí? Que prazer falar com você. Ai, que bom estar aqui, que honra. A honra é toda minha, Adorei isso aí atrás, agora novo, com essas fotos. tá? Você viu que chique? Nossa. Hoje nós vamos falar um pouquinho de você. Foi uma grande bailarina, né? Parou de dançar, mas eu queria que você contasse um pouco é, como você começou a dançar. E aí nós vamos chegar quando a gente se conheceu. Tá, beleza. Bom, eu comecei com uns 5 anos. Eu morava numa cidade pequenininha chamada Ouro Branco, é pertinho de Belo Horizonte. E a minha irmã, Daniele Pavan, fazia Sim. balé na mesma escolinha lá. E acho que eu ia ver e achava o máximo, então minha mãe Uhum. resolveu me colocar também. Minha mãe adora balé, ela sempre gostou muito de balé. E o sonho dela era ser bailarina, então ela pôs as filhas no balé. E depois dessa escolinha, eles não sabiam muito de balé, apesar de eu amar, né? A gente não entende nada aos 5 anos. Aí, com 8, a gente mudou para Belo Horizonte, entramos no Centro Mineiro de Danças Clássicas, né, com a Maria Clara, e lá começou a ficar mais sério, né, a coisa, e eu comecei a trabalhar muito com a Ofélia Gonzalez, que era bailarina do Balé Nacional de Cuba, que estava no Centro Mineiro naquela época. E aí ela começou a empurrar, empurrar, e foi aí que realmente virou uma coisa mais séria, assim, né? Ô, Renatinho, eu queria que você me falasse um pouco desse trabalho. Como foi trabalhar com a primeira bailarina do Balé Nacional de Cuba? Ela é a mais linda. Ai, foi assim. Acho que tudo começou com a Ofélia. Tudo que eu consegui, eu com certeza atribuo à Ofélia, porque ela era, não sei, ela tinha uma aura que era especial. Então, ela não era brava sem precisar ser brava. Ela, ela mostrava tudo 100%. Então, você via, né, nela que ela ainda meio que dançava, fazia aula com a gente de vez em quando. Sim, eu lembro muito. Então você vê, acho que, por exemplo, você quer fazer o que ela está fazendo, né? E achava isso muito importante, porque na época a gente não tinha Instagram, né? Não tinha vídeos. Eu tinha o quê? Aquelas vídeos cassete de Baryshnikov, né? Então você não tinha muito acesso a essas coisas na época. Então você ter uma professora ali na sua frente te mostrando tudo e como pode ser lindo, eu achava o máximo. Então ela foi muito importante como exemplo, né? Eu ver o que ela queria. E ela era uma pessoa que batia muito comigo, porque ela não era brava. Eu não dou conta de professor bravo. Então, eu acho que isso ajudou muito, assim, dela ser mais branda e falar as coisas com jeitinho, e, né? Além Uhum. de, claro, tá sempre empurrando a gente. Mas, nossa, ela era maravilhosa e tinha uma experiência maravilhosa e tinha, né, teve uma carreira linda e é tudo por causa dela, na verdade. O Renatinho, deixa eu só falar. A Ju Bastos está aqui na nossa live também. Quero mandar um beijo para ela. Ei, Ju. Ela tá fugindo eu convidei ela tá refletindo sobre a nossa conversa. Eu falei que eu vou dar um tempo, Eita, porque ela disse que ela é muito tímida. eu lembro que a Ju sempre foi muito tímida, né? Mas é tão linda. Ô, Ju, vem. A ela aqui, ó, rindo. É. Ô, Renatinha, eu queria. A gente, na verdade, se conheceu no Cubalé em 95, se eu não me engano. Você tinha 13 anos. Eu tava tentando lembrar de onde que a gente se conheceu, assim, primeira vez. Nem lembro. Sim, foi no Cubalé. Inclusive, eu dancei com a sua irmã no Uhum. Cubalé. A gente fez o Troá do Lago. Ai. Eu, ela e a Carol, a Simi. Uhum. E você, Fiz na Copélia. verdade, nesse ano, minto. Esse foi o ano seguinte, foi Lago. No ano anterior, você fez Cupido. Ah, Na versão Don Quixote, na versão é, cubana, cubano. você dividiu o papel com a Deborita, Foi isso que mesmo. também é uma grande bailarina brasileira. É, ela é linda também. E, e era um sonho ver vocês duas dançando, porque as duas tinham 13 anos e um talento assim, né?
que a gente Fazer nem... coisa que eu acho que hoje eu nunca conseguiria fazer. Claro que consegue, imagina. E me conta um pouco como foi, você participou de vários festivais aqui no Brasil, até que você ganhou uma oportunidade de sair. Eu queria que você me falasse um pouco disso. Porque no Brasil, na verdade, a gente fazia mais concurso, acho que era para dançar mesmo, né? Sim, A gente não ligava para ganhar, não ganhar, mas era a única chance que você tinha de estar no palco, né? Então eu fiz sim. muitos concursos, eu dancei muito. E eu ia em todo concurso, grande, pequeno, a gente ia, só para estar no palco dançando. E eu lembro que acho que foi em Brasília, eu ganhei uma bolsa para o Washington School of Ballet e fui para Washington. Fiquei lá uns 3 meses, eu acho que eu tinha 13, 14 anos na escola. E na escola eles falaram, você não quer fazer um vídeo para ir para o concurso de Jackson, né, no Mississippi, Sim. que é um dos 4 grandes concursos, né? E eu falei, então vamos fazer um vídeo. A gente fez o vídeo lá da audição e tudo. E nesse concurso, que foi em 98, que eu ganhei medalha de prata, o Berthier, do Jovem Ballet da Jovem França, estava Balé. lá. E ele tá sempre, né, pegando os bailarinos dos concursos. E aí ele me convidou para ir para a França. Foi em 98 isso. E É, aí, né? o Renatinho, me fala um pouco como foi esse amadurecimento seu profissional. É, você sair do Brasil e ir para uma escola no exterior, como foi isso para você? Como você se sentiu? Primeiro a escola foi muito difícil, assim, porque eu tinha 13 anos. E eu morria de saudade da minha família, morria de saudade. Eu ligava todo dia chorando, eu vou embora. Eu acho até que eu vim embora um mês antes, ou meio mês antes, porque eu não aguentava de tanto que eu chorava. Mas eu adorava quando eu estava na escola, entendeu? Então era assim, eu dançava o dia inteiro, adorava, nem pensava. Aí eu chegava em casa, ficava com saudade. Então era uma coisa que eu sabia que eu ia ter que controlar, porque eu estava amando aquilo de estar lá com tanto de bailarina legal, mas ficava com saudade. Quando eu fui para o GBF com 15, eu falei, tchau, família, vou. Eu não tive tanta saudade assim. Então foi muito diferente esses 2 anos, fizeram muita diferença. Então eu acho que eu já estava meio preparada, assim, que sabendo que no Brasil, infelizmente, eu não ia dançar tanto quanto no exterior, né? Então acho que meu cérebro já estava meio preparado para isso. Mas tem muita gente que não consegue, né? Não Sim, sim. acaba Eu acho que gostando. hoje em dia é um pouco mais fácil. Com a Uhum. coisa da internet, você pode, FaceTime. você liga o celular, você conversa com qualquer pessoa em qualquer É, parte do mundo. é. Na minha época era muito pior. Eu lembro que, tipo, Nossa. para telefonar no final de semana era tipo, ficava uma fila no internato, a gente esperando, Uhum. eu ficava 5 minutos. Eu tinha um cartão que tinha que durar um mês inteiro. Ah, pois é, o cartão de telefone. Nossa, eu lembro também. Eu tinha, acho que um dos primeiros computadores que tinha ICQ. Você lembra de ICQ? Que Tem, isso era, é tinha que. tipo um Messenger, assim, que eu ficava com a família. Gente, esse negócio E de aí, FaceTime agora? o Renatinho, aí você foi para França, dançar no Jovem Balé, e você foi aos 15 anos para lá. Sim, fiquei lá 2 anos. Você dançou no GBF, eu dancei no 15, você foi em 10 qual? e 17, logo depois de você. 16 e Ah, 17. 16 e 17, tá. E lá você dançou muito, né? Porque lá a gente viajava o mundo Nossa, inteiro. é. É muito bom. Aquilo foi muito bom. Apesar de, né, o Bertier ser É melhor a gente não entrar em gente, não polêmica. essa história. Mas assim, fora isso, era muito bom. Nossa, a gente dançava demais. E era todo mundo da mesma idade, né? Era uma farra. E era muito bom. Foi uma época muito, muito boa. E profissionalmente, nossa, você dançar todo dia, quase, todos os palcos do mundo. Sim. Isso, nossa, acrescenta demais, né? Assim, para você não ter medo de palco e A Dani, a sua irmã, a Dani, tá falando muitos concursos pelo GBF. Eu fui em concurso, o concurso de Paris, né? Concurso do Nureyev, foram todos com o GBF, o Bertier me levou. Nós vamos contar ainda sobre isso. Uhum. Ô, Renatinha, a sua experiência de trabalhar com Elizabeth Platel.
Uma dama da dança. Durante o período que você dançou no GBF, como foi isso para você, né? Porque eu acho que é o sonho de todo bailarino, né? Nossa, ela me ensaiou em Suite en Blanc, que a gente estava Sim, fazendo Suite en Blanc. E eu fazia cigarrete, né, do Suite en Blanc. Nossa, ela entrou na sala, você fica assim. sim, Mas plateia parece que é assim uma estrela de Hollywood, né, pra gente, porque sim. eu nunca imaginei que ela fosse lá no GBF me ensaiar, assim. Nunca pensei. Ela é maravilhosa, ela era mais séria, eu lembro. E eu acho que com certeza um pouco mais séria, mais, né, porque a gente ia apresentar para Claude Debussy, né? Porque você só pode fazer Suite en Blanc se você passar pela Claude Debussy. Então ela Certo. queria que fosse todo mundo, né, muito bem, dançando bem, para quando você fosse na escola da ópera mostrar para Claude Debussy, você falar que a Elizabeth Patel te ensaiou, você tem que estar bem, né? Mas ela foi maravilhosa, nossa, aprendi demais. Foram poucos ensaios, mas assim, mudou completamente do primeiro dia ao último dia que ela esteve lá. Eu Só de acho que estar ela, perto dela, né, já é uma energia que é uma coisa, é nossa, um sonho que a gente nunca imaginaria, né? Tipo, tocar e a pessoa tá não, ali na nossa exato, frente, né? exato, é. E é uma Deixa- coisa que, assim, ela com certeza nem lembra de mim, assim, porque a gente ensaiou muito. Mas eu vou lembrar disso pro resto da vida. Eternamente, claro. Nossa, claro, ela foi Ô, maravilhosa. ô, Renatinha, deixa eu mandar um beijo aqui pro Ricardo, que acabou de entrar, o Ricardo É, Amarante, que lindo, que que saudade. também dançou com você, né, no Jovem Nossa, a gente Balé. dançou muito juntos no GBF. A gente fazia farra demais no GBF. Eu, Ricardo, outra história. E Renatinha, depois do GBF, você ficou lá durante 2 anos, dançou, participou de vários festivais com o GBF. Eu queria que você me falasse um pouco como foi dançar no Festival de Paris. Como Uhum. foi isso? Porque deve ser uma emoção também. O concurso de Paris é um daqueles quatro, né? Que eu acho que é Jackson, Varna, Paris e o Lausanne, talvez eu acho que são os Sim. mais, né? E é muito francês, né? É muito bailarino francês, muita gente da ópera. Então, deu um pouco assim de, será que essa brasileira no meio desse povo, né? Que aqueles da escola da ópera, você sabe como são, né? Sim. Maravilhosos. Então, foi um concurso que me deu assim um pouco mais de medo, porque eram muito mais franceses, e eu sou apaixonada com a Ópera de Paris e os franceses, E né? o concurso acontecia na ópera? Não, era num teatro ali no Leale, eu acho, que tinha um teatro lá dentro. Eu não lembro bem. Não era um desses gigantes, não. Tá, É até tá. um palco menor. Mas foi excelente, assim. Deu um medinho, assim, mas na hora que você entra no palco, você quer mostrar, né, que você consegue igual a eles, não sei. E E você chegou a ganhar, eu né? ganhei segundo lugar, medalha de prata lá. É claro, o primeiro lugar foi uma francesa. Emily Ué, Cosette, eu lembro até hoje. Ela é Étoile hoje na ópera. eu tô ali da Ópera de Paris. É. Tá bom, E, né? e depois, e depois disso, você foi direto para os Estados Unidos? Como foi essa sua chegada até o Foi, American porque Ballet? no Jovem Balé a gente fica pouco tempo, né? Você sabe, Sim. é 1 ou 2 anos no máximo, e aí a gente procura uma companhia. E eu sempre quis ou ir para a ópera ou ir pro ABT. Então eu fiz a audição na ópera. Quando eles tiveram um ano lá, eles tinham 2 vagas, acredito, e quantas pessoas na audição? Umas 300. E eu acabei ficando entre as 5 finais. Uau! Mas eram 4 franceses e eu. Então, acho que, né, não, não rolou na época, era muito mais francês que agora. Sim. Então, depois dessa audição, eu falei, então eu vou tentar no IBT. E acabou que deu super certo, porque a gente foi de turnê com o GBF a Nova York. A gente Tá? dançou no Instituto Francês lá, um palco muito pequeno. Mas o Kevin Mackenzie estava lá assistindo. E ele acabou me convidando. Só que na época eu tinha que 16, 17, não podia entrar direto para a companhia. Na companhia. Então aí ele me deu um contrato para a Studio Company, né, que é tipo o balé Uma companhia jovem júnior. do Sim. ABT. E eu fiquei lá 6 meses só para
tipo, acho que para falar que passou por isso, né? Porque ele sabia que a minha experiência de palco era muito mais do que as pessoas que entravam no Studio Company eram mais assim, tinham saído da escola, né? Então precisavam daquela experiência. Ele já sabia que eu tinha E tido essa você já tinha. experiência e já estava pronta. Então, 6 meses depois, em janeiro, comecei em agosto, em janeiro eu entrei pro ABT, no corpo de baile. E o Renatinho me conta, durante essa sua estadia no ABT, você teve contato com diversos coreógrafos renomados, técnicas diversas, uma diversidade coreográfica imensa e muito enriquecedora. Qual dessas experiências mais te marcou? Eu acho que tiveram duas, assim, muito, que até hoje eu guardo, assim, que eu gostei muito. Foi quando a gente fez Petite Morte de Didi Killian, Sim. que era um balé que eu amava, assim, de ver os vídeos. Inclusive, eu não sei se tem uma foto, né? Acho que tem uma foto aí. Eu não sei, tem alguma coisa naquele balé, acho que a música de Mozart, né? Eu adoro Mozart também, é um dos poucos clássicos, assim, que eu gosto de escutar, assim. E era um balé muito, muito bonito. Se vocês não viram aí, pessoal, dê uma olhada. Petite Morte é lindo. E os ensaiadores que vieram, ele não veio, mas assim, mandou bailarinos que já tinham dançado e foi maravilhoso. Outra foi William Forsythe, que ele veio trabalhar com a gente em Work Within Work. Nossa, que gênio! É tipo, é uma pessoa que. Ele é muito genial, então é super legal. E legal, assim, sabe? Gente boa e fácil de trabalhar e sempre te empurrando, assim. Ele gostava que a gente caísse, de tão. Ele queria que você se entortasse tanto que você caía no chão. Aí ele falava, isso! Gostei, assim. Ele era muito legal. E com a Makarova, né? Natália Makarova, ela é muito brava. Então, ela gostava muito de mim e ter essa experiência de uma pessoa muito, muito brava, acabar depois de um tempo virar minha amiga, assim, sabe? Que a gente conversava normal, assim, que você nunca imaginou que conversaria com a Makarova normalmente, assim. Foi legal também, eu gostei muito dela. Ela, apesar de ser brava, depois que você conhece ela, é uma coisa de russos. Eles são sempre meio bravos, assim. E você, qual foi a montagem que você trabalhou com a Makarova? No Baiader dela. Ah, foi Eu fiz a Baiadera. primeira sombra, né? Aquela. Sim, inclusive você é aplaudida por toda a companhia quando você termina um dos ensaios. Isso é muito legal porque está no YouTube. Quem É, quiser assistir, entra lá, Renata Pavan. é. Quando você tá lá fazendo a variação, quando você termina atravessando o palco nos relevés, a companhia inteira para te aplaudir. É Isso, isso. essa variação é uma das que eu fazia que, quando eu fazia no Metropolitan, na ópera, o público ia à loucura, assim, era uma coisa. Porque aquela diagonal é muito difícil, Sim. né? Mas para mim não era tão difícil, então eu acabava fazendo assim, eu avançava mais do que o normal, então acho que o povo ficava assim. E era, nossa, eles aplaudiam tanto, 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 e me dava uma alegria, assim, que você acabar e você escutar aquele da plateia, sabe? Ah, é muito legal essa variação, apesar de ser uma das mais difíceis que eu já fiz, eu adorava a reação do público. E você acha que na sua carreira como bailarina, essa foi a variação que mais te marcou? Ou teve outros papéis, outras. Eu acho que de ter, assim, toda a experiência da Makarova e do público, eu gostava muito e do segundo ato de Baiader ser tão, assim, todo mundo nervoso, né? Então, tá todo mundo concentrado, não pode ninguém ficar na coxia, porque se tem alguém andando na coxia, as sombras, né, Sim. caem daquele developer que elas têm que fazer. Então, é tudo muito, assim, é tudo quieto, parece que todo mundo não quer nem pisar para não pisar em alguma coisa e fazer barulho. Essa experiência toda de Baiader, apesar de ser assim, a que eu mais lembro com mais medo, foi a mais gratificante, assim, no final, né? Porque acaba quando você faz, nossa, consegui. Tanto corpo de baile como essa variação. E Renatinha, e você tá perto das grandes estrelas ali no American Ballet, você sendo uma delas também, porque você dançou muito como solista, né? Você chegou a fazer primeiro papel também no American Ballet? Não, como A foi? gente
Ah, primeiro acho que não. Mas assim, coisas que talvez primeiras bailarinas fariam. Tipo, Fazem, Birthday sim, Offering de Ashton, eu fiz um dos casais. Quando não era um balé completo, né? sim, Aí sim, eu fazia a mesma coisa que os principais. Balé completo, só até solista, assim. tá. Mas no EBT já, naquela época era muito difícil já, né? Sim, porque tinha muita gente, né, Renatinha? Me fala um pouco desses bailarinos que você conviveu. Ai, naquela época boa do EBT era Nina na Nashville, Julie Kent, Susan Jeff, Paloma Herrera, é, Alessandra Ferri, todas as maravilhosas que todo mundo ama iam para o EBT. Se elas não estavam lá o ano inteiro, elas iam como convidadas, né? Sim. Zaharova, a Osipova, todas passaram por lá. Então, era legal demais. Eu lembro a primeira aula que eu fiz, assim, que eu via Paloma, Paloma, aquele pezão da Paloma que parece de mentira, né? Igual o seu, né? Maravilhoso. E você vai aprendendo um pouquinho de Sim. cada um, né? Você vendo eles dançando assim na sua frente, você vai falando, nossa, tem isso que ela faz e aquilo. É muito legal. Muito legal. Inclusive tem uma foto nossa que a gente se encontrou em Nova York em 2006, ó, Uhum. que a gente foi num Olha, restaurante mexicano. nossa. A Misty também. A Gente, gente foi num restaurante mexicano e eu tive a oportunidade de te ver fazendo aula, é. né? É. E, É legal demais. Minha irmã tá falando, e os homens? Sim, os homens. José Manuel Carlenho, Ethan Stiefel, Joaquim de Luz, Irmã Cornejo. Nossa, tem muitos naquela época também. Carlos Acosta, todos. e essa foto de corsário você tá dançando com quem? Angel Corella. Ele Ah, era. Isso é outra coisa, que você falou dos principais, mas eu não lembro de dançar no ABT como principal, mas eu fiz muitas galas com eles. Porque quando eu entrei, todos os partners gostavam muito de mim, porque eu era pequenininha e uhum, era levinha, né? Igual uhum. no Centro Mineiro, que todo mundo queria fazer pirueta comigo, me carregar. Acho que foi assim quando eu entrei. Então, eu dancei com José Manuel, ele me chamou para dançar Don Quixote, dancei com Angel, dancei Corsário, dancei com Ethan. Então, eu lembro assim de dançar muito principal, mas não necessariamente no EBT, né? Outras Certo. em galas. Essa aí foi uma gala foi até do IAGP, quando estava começando ainda em Nova Ah, York, tá. teve uma gala e ele falou: "Você quer dançar Corsário comigo?" Eu Hã? Claro, acabava que assim, se ele errasse alguma coisa na pirueta, eu não falava nada, porque é o Angel Corella, eu não vou falar nada, não, tá ótimo. Não, tô maravilhosa, Então, isso, isso. não, você foi ótimo. E você Não, deve muito ter legal. arrasado, porque você também girava que nem doida, né? Isso de Você girar minha arrasava, sempre vida. arrasou nos giros. É. Deve ter sido lindo. Tem que postar. Cadê esses Pois vídeos? é, eu não tenho muitos vídeos, é muito triste. Eu fazia aquela variação de corsário, que tem até uma foto aí da Odalisca. E eu fazia com três, a diagonal inteira. E eu não tenho vídeo. Na época não era assim, né? Pega o seu telefone e filma. Então, É uma pena, é. Nossa época era um. infelizmente, Eu também tenho pouquíssima coisa, algumas fotos e olhe lá. Porque na é, nossa época realmente essa coisa de filmar, de você tinha que colocar, ter a câmera e tudo. Então, sim, não era tão fácil assim, é uma infelizmente. pena, porque a gente quer te ver. Pois é. Saudade, Agora, agora é saudade. tarde demais. Ô, Renatinha, me fala um pouco como foi parar de dançar para você. Uhum. O que te levou a fazer isso, enfim. Eu comecei dançando muito, né? Desde pequena. Eu tive Sim, muitas lesões. Então, eu já tinha torcido o pé 3 vezes quando eu entrei no IBT, o mesmo pé. Muitas lesões ao decorrer da minha carreira. Foram lesões assim que não é sempre assim, torceu o pé, voltou. Eram sempre muito complicadas. Eu tive uma, uma panturrilha assim que, né, puxei a panturrilha, durou 9 meses até eu voltar. E uau, quando eu voltei não era mais a mesma. E depois eu comecei com umas dores no tornozelo, fiz 3 cirurgias. Então, essa parte toda começou a pesar muito pra mim, sabe? Eu não estava dançando como eu queria dançar, porque doía muito. sim,
E tava perdendo eu ficava muito nervosa de entrar no palco, se vai doer, se não vai doer. E acabou que no final eu não, infelizmente, não conseguia mais. Eu tive que parar mesmo, porque depois das minhas cirurgias eu não consegui voltar a E dançar isso como eu... foi quando? Foi em 2013 que eu parei. Então já tem quase 7 anos. 7 anos já. É, é. Mas você sai do palco realizada, porque você dançou muito. Super, super realizada. É uma coisa, todo mundo fala, você não sente falta, você não tem saudade. Não, eu tive uma carreira ótima, fiquei super feliz, dancei muito e aí a vida continua. A gente não pode dançar para sempre, né? Sim. Ô, Renatinha, me conta um pouco como nasceu essa paixão pela fotografia Hum, e como esse olhar de fotógrafa de dança. Eu queria uhum. que você me contasse um pouco disso. A gente no IBT tinha uma moça que tirava fotos, ela dançava comigo e tirava fotos, assim, entre um balé e outro, entre um ato e outro. Ela chamava Rosalie O'Connor. E eu ficava olhando as fotos dela e falava, gente, que coisa linda, né? E coisas que o público talvez queira ver, mas que não tem acesso. E pra gente é uma coisa tão normal, assim, banal, você pôr sua sapatilha lá todo dia e o esparadrapo no dedo, mas o público quer ver isso, né? Eles não veem isso todo dia. Então, para eles é super interessante. Eu ficava pensando, nossa, que legal você poder ver isso de outras companhias também, né? O backstage da coisa. Então, quando ela saiu do ABT, eu comprei uma câmera. Falei, eu vou continuar o trabalho dela, assim, sabe? E levava só para ensaios, e o povo tava se maquiando, eu tirava foto. E acaba que você vai aprendendo, né? Porque você é muito amiga dos bailarinos, então eles não te veem como fotógrafa, né? Eles estão fazendo o que eles fazem, não é posado, não é nada Sim. forçado. E eu comecei a ver que acabava que eu gostava e eu era boa nisso, né? Então, aí eu comecei a fazer curso, fiz um curso em Nova York de um ano, depois que eu parei de dançar. E falei, poxa, isso é uma coisa que se eu precisasse ter uma outra carreira, acho que seria isso, né? Eu gosto muito de fotografar. E eu gosto de fotografar bailarinos, porque é todo mundo bonito, todo mundo de maquiagem, todo mundo de roupa e as luzes do palco, né? Então, para mim, fotografar gente normal, assim, famílias, todo mundo me pergunta, você não quer fazer a minha família? Não, eu sou mais para bailarino mesmo. Aqui teve uma exposição no Ah, no EBT das EBT. suas fotos. É engraçado porque no EBT, assim, tudo lá tem que ter autorização, né? Você tem que pedir autorização para isso, autorização pra... Então eu fazia muita coisa assim clandestina, né? Sem ninguém saber que eu tava tirando foto e tal. E acabou que eles gostaram tanto que, apesar de eles terem me falado, você não pode tirar essa foto, eles ao mesmo tempo falaram, vamos fazer uma exposição da sua foto? Então eles fizeram no teatro lá do New York City Ballet, quando eles estavam dançando lá, eles fizeram uma sala com as exposições das minhas fotos, mas só de backstage mesmo, assim, né? O povo se preparando e tal. Porque aí depois que você faz do pessoal dançando, aí precisa de mais autorização, então É o aí uso da imagem, né? E é. aquela loucura toda. Uhum, Ô, Renatinha, atualmente você dá aula em algumas escolas. uhum, Você trabalha com coach de bailarinos. uhum. Como e quando você descobriu e aflorou esse seu eu de professora? Eu comecei quando eu parei de dançar, a gente foi para Kentucky, Louisville, Kentucky, com meu marido que ele estava fazendo treinamento lá, né? Ele é cirurgião. E lá tinha uma escola, Louisville Ballet, que até o diretor é o Robert Curran, que ele era bailarino do Australian Ballet, e agora ele é o Tá? diretor lá. E eu falei, vou ligar para eles e perguntar se eles precisam de um professor, não vou ficar aqui fazendo nada, né? E eu comecei. E era a escola da companhia, e eu comecei a ver as meninas melhorando, sabe? Com coisas que eu falava, assim, que, lógico, nem todas, tem sempre, né? Claro, claro. Isso é outra coisa que é difícil para mim,
dar aula. Eu gosto muito de dar aula para o nível mais avançado e das meninas que são sérias, que Sim. querem mesmo ser bailarinas. Porque para mim eu tenho muita dificuldade em crianças que às vezes não estão aí, a mãe que está pedindo para ir fazer aula. Eu honestamente não tenho essa paciência, não. Não tenho esse amor assim, vou ajudar todo mundo. Igual a minha irmã, eu acho que tem isso. A minha irmã é, nasceu para ser professora, parece, né? A sua irmã, inclusive, ela trabalha num projeto em que ela foi Projeto, bailarina do Grupo Corpo, uma sim. das companhias mais famosas que a gente tem no nosso país. É, Uhum, foi uma excelente bailarina, uhum. né? E hoje em dia ela trabalha com o Com projeto do professor. Grupo Corpo, né? Como Isso. professora. E ela adora, ela ama, né? Ela, acho que ela e o Dadier também, o marido dela, Marido, são cubano. professores natos, assim. Eu, honestamente, não é assim o amor da minha vida, não. Eu gosto muito de ensaiar variações para meninas que estão indo para concurso, sabe? Pessoas assim, que já estão no nível avançado. Mas eu não Tá? dou aula para crianças, eu não dou aula para quem está começando. É uma coisa mais coach assim mesmo, de se você tem um concurso, uma coisa, uma Mais variação, focada na carreira, né? aí sim, aula particular. Mas eu não tenho essa. Não sou assim, eu quero dar aula para todo mundo. Uh-uh. Ah, eu acho que muita coisa para mim foi não fácil, mas assim, o meu corpo sentia e eu fazia. Às vezes a professora não precisava explicar tanto, Uhum. meu corpo já fazia. Então, para mim é difícil explicar para uma pessoa o que que eu sentia no meu corpo, sabe? Eu acho que às vezes quando você, talvez as pessoas falam, né, não é todo bailarino que vai ser Um professor. bom professor, Porque claro. você pode não saber fazer, mas você sabe explicar como fazer. E eu sou o contrário, eu sabia fazer e eu não sei como explicar. Então é complicado, assim, né? Mas eu gosto de muito mais de ensaiar do que de dar aula, assim. É. A sua irmã tá falando, só faltou eu. Natália. Natália dançava um tempo, aí depois ela desistiu. É difícil demais, né, André? A carreira que a gente escolheu é um pouco difícil, mas eu acho que numa época que a gente dançou, eu acho que todos nós queríamos algo a mais, né? Eu acho Uhum. que por isso que tanta gente conseguiu chegar onde chegou, É, né? Como bailarino, é. porque assim, a gente sabia que no nosso país a gente não ia conseguir, porque Uhum. companhia clássica a gente tinha uma que é a mesma, eu acho que até hoje, que é o É, Municipal do Rio, é. né? Agora em São Paulo a gente tem a São Paulo Companhia de Dança, que é uma companhia neoclássica, Uhum. mas depois de quantos anos? Eu parei de dançar, você parou de dançar, É, vários amigos pararam de dançar, e aí é, se a gente não fosse buscar esse algo a mais, a gente não conseguiria é. realizar o nosso sonho, Com certeza, com certeza. né? É, é Ô, sim. Renatinha, me fala, qual o seu maior aprendizado e lição que você gostaria de deixar para os jovens que sonham em construir uma carreira internacional? Ou até mesmo nacional aqui no nosso Uhum. país, né? É, é difícil, né? Porque todo mundo, eu tava vendo as histórias que você está entrevistando, todo mundo tem uma história diferente, né? Sim, E eu acho que o que todo mundo tem em comum é trabalham muito, né? E se esforçam muito. E eu acho que todos têm essa paixão, assim. Você tem que querer ver vídeo de alguém e aprender alguma coisa, você mesmo, sozinho. Não esperar o professor te falar, né? Eu acho que todos nós tínhamos isso, assim, não, eu vou ver tal vídeo e eu vou aprender tal variação e isso você tem que ter em si. E se você acha que não tem isso, é mais difícil, vai ser mais difícil, porque você vai estar sempre esperando alguém te ajudar, alguém. Então, é uma coisa que eu vejo em comum em todos nós que conseguimos sim, sair do país, né? É essa auto drive, assim, né? De querer chegar a um lugar. Você sim, mesmo tem que sim, querer. E, claro, vai ser difícil. Isso, infelizmente, eu não posso falar, vai para tal concurso que você vai conseguir. A gente nunca sim, sabe. Claro que concursos que estão dando bolsas são, né, uma excelente opção, porque, claro, você vai ser visto por alguém de fora.
Acho que aí também é um caminho, né, que você pode pegar, mas você tem que ter essa paixão, assim, você tem que querer mesmo. E querer ficar longe da família e tudo isso. São muitas coisas. Se privar de muitas De coisas, né? muitas coisas, não é fácil, né? Todo mundo tem que tentar o seu caminho e ver o que dá certo. Infelizmente, não tem uma pílula para se tomar, assim, E né? Renatinha, agora você é mãe, né? Você é mãe de Uhum. 2 Dois. filhos. E como essa fase, você faz os coaches, como que é hoje em dia? Você está mais perto da dança, mais longe da dança? Como que é Eu tô isso? me afastando a cada filho, eu vou afastando um pouco mais. Mas não pode, não pode. É, é, é isso que é engraçado, né? Porque eu tô numa cidade do Alabama pequena, Tá? perto de Mobile, Alabama. E para ter uma bailarina que dançou no ABT aqui em Mobile, Alabama, eles tipo não acreditam, né? Então, claro que a companhia aqui fica me pedindo para dar aulas e tal, mas é muito difícil com dois em casa, né? Sim. E eles ainda não vão para a escola, é uma de 2 meses e um de 3 anos. Uma recém-nascida. Então, infelizmente, eu não faço tanto quanto eles gostariam que eu fizesse lá na companhia. Ela sempre me chama, Kátia Garça, que é a diretora agora, ela era principal no Orlando Ballet. E ela sempre me pede, mas infelizmente não dá muito, não tem muito tempo, né? Senão as crianças têm que ficar com uma babá, né? Então eu dava aula, eu dou aula de manhã para as meninas que faziam aula online, elas não iam à Tá? escola, e era o grupo mais avançado. Então eu dava essas aulas e à noite eu não posso, né? Criança para dormir, comer, não dá. Então, talvez quando eles fiquem um pouco maiorzinhos, vão para a escola, eu comece né? Porque os ensaios são à noite e teatro é tudo à noite. Então, para mim não dá ainda. Eu estava vendo você entrevistando a Fernanda e ela falando que o filho dormia lá no camarim. Meu filho Sim. nunca dormiu assim. Nunca, quem me dera. Nossa, eu carregava ele o dia inteiro e ele ainda chorava. Não é? Eu não entendo esses nenéns que deitam lá e dormem assim. Eu fui assisti-la fazendo lago e o filho dela estava ali jogando futebol. Aí Pois é, é gente. incrível, Quem me incrível. dera. Talvez, né, se nascesse nessa época, o bebê talvez já se prepara, assim, na chavinha, assim. Porque o meu, de jeito nenhum, não fica sozinho de jeito nenhum. Oh, quem dera. Ô, Renatinha, eu vou abrir agora para quem quiser perguntar, quem quiser saber mais curiosidades sobre sua carreira, sua vida. Uhum. É, aí Ai, tá bom. a gente vai continuando a conversar. Peraí. Ah, tenho aqui. Qual foi seu balé preferido? Hum, nossa, são tantos. Gente, eu dancei tantos, tantos, tantos. Acho que esse do Diriquine Petite Morte é um dos meus favoritos. E eu gostava muito de Gisele. O segundo ato de Gisele eu achava coisa. Era outro que, mesmo estando no corpo de baile, inclusive por estar no corpo de baile, aquela cruzada, assim, né? Sim, é muito emocionante, né? É muito emocionante. E o público adorava. E eu gosto da história, eu gosto muito de Gisele e Petite Morte foram um dos meus favoritos. Algum papel que você gostaria de ter feito, mas não teve oportunidade? Ah, muitos, né? Tem sempre. Eu gostaria muito de ter feito Julieta, que no EBT, E- infelizmente, né, não dá. Talvez se eu não ficasse tão machucada, um dia eu chegasse lá, mas. E eu estava ensaiando para fazer Theme and Variations de Balanchine Sim. quando eu machuquei. E eu Ah, nunca cheguei a fazer, então era outro que. É aquela coisa de. Era tão técnico, tão difícil, mas para mim era tão bom, assim, eu adorava. Então eu acho que eu teria feito bem, mas infelizmente não deu. o Giovanni, peraí, o Giovanni está perguntando. Tá? Você ainda trabalha com fotografia? Eu faço toda a campanha da companhia aqui, é toda minha, no site do Mobile Ballet. Sempre que eles precisam de alguma coisa, eu faço.
assim. A Rose, se eu não me engano, é a mãe do Ricardo. Ela está Hum, perguntando como você está vendo o futuro para as companhias. Você hum. acha que o balé online vai passar a ser visto com outros olhos? Uma boa pergunta, hein? Não sei como vai ser, né? Agora, gente, essa confusão. Não sei, eu acho que é muito legal isso de agora todo mundo ter um espaço e todo mundo poder fazer a aula da Ocipova e todo, né? Isso é muito legal. Eu acho que vai abrir esse lado. Mas eu acho que podia tanto voltar aos espetáculos, né? Nos teatros e aquilo é tão especial. Eu acho que nunca vai ser igual assim online, infelizmente. Eu também acho. Eu acho que assim pode aproximar as pessoas. É, Porém, a magia do palco, bem você igual. tá ensaiando com alguém ali do seu lado, como você ensaiou, por exemplo, com a Makarova, enfim, Não é a mesma não tem coisa. como substituir isso pelo online, né? Não, não, infelizmente. Esse negócio das aulas eu acho super legal, que agora tá tudo, né, tão aberto, assim, você pode fazer Sim, aula com uma pessoa do outro lado do mundo, mas infelizmente não vai eu ser. vejo sempre a aula do Carlos, o Carlos Lopes. É que Ah, é? O Carlos dançou comigo no Balé de La Comunidade de Madrid Ah, e é? dançou, e depois foi pro American Ballet. É, a gente dançava muito junto, porque ele é baixinho, né? Então, a gente dançava muito, muito junto. Ele é legal. Gosto muito do Carlos. Ahn, Alguém perguntou se eu tenho bailarina brasileira como referência. Muitas, isso. nossa. A Fernanda Oliveira era minha paixão, gente. Ela é linda. Tem muitas. Marcelo Gomes, acho ele E o maravilhoso. Marcelo, você chegou a dançar com ele? Dancei muito com o Marcelo. Essa foto aí do Marcelo, a gente ia fazer uma gala no Brasil, de Lago. E ele tava de príncipe em Lago e eu de corpo de baile. Eu falei, a gente precisa de uma foto pra nossa Aí foram gala. E aí tirar. foi o cisne e o príncipe junto. Mas a gente acabou que a gente dançou muito TBT juntos, mas não teve essa gala. Eu fui com o Irmã Cornejo, na verdade. Foi em Cabo Frio a gala. Mas muitas, todas. A Cecília Kest, a Ana Botafogo, são todas lindas. Sim. E. Peraí, deixa eu ver se a gente tem mais. Ah, a Fernanda Diniz também, a minha irmã tá lembrando. Ah, nossa, Fernanda Diniz. esqueci Fernanda o dia. Diniz. Fernanda Diniz e João Boada, aquele vídeo dos dois fazendo talismã, eu acho que furou a fita de tanto que eu vi. Nossa, não tem coisa mais perfeita. E quando você dançou no Jovem Balé, você chegou a dançar variação também. Você dançou o Grampá, como foi? A gente dançou, fizemos, acho que nós fizemos o Grampá em algum lugar, com certeza eu fiz. E a variação eu fiz muito em concursos, né? Eu fiz no concurso de Nureyev e acho que tem até um vídeo em algum lugar que eu Ah, fiz. e fala um pouco do concurso de Noreev, que a gente não falou, a gente Nureyev acabou na pulando. Bulgária. Na Bulgária. Eu fui em 99 com o Berthier e o Berthier. Bulgária. Ah, deve E ter sido uma viagem deliciosa, Renata. foi muito interessante. Bom, mas enfim, foi um concurso muito legal e eu ganhei bailarina mais promissora, que tinha um prêmio lá, bailarina promissora. Foi uma experiência legal também. Eu dancei talismã. Na gala, eles me pediram para dançar talismã. Eu ia dançar, não lembro mais o que eu fiz, Raimundo, sei lá. E eles falaram, não, a gente quer que você faça talismã, porque foi muito legal. Então, eu gosto muito de talismã, mas copiei tudo da Fernanda Diniz. Nossa, ela era maravilhosa. Fernanda Diniz, uma grande bailarina brasileira também, que Maravilhosa. dançou muito no Jovem Balé da França, né? A gente teve muito contato com ela Muito. e de uma É, técnica assim maravilhosa, maravilhosa. A gente fez uma gala no Japão juntos com o Rasta Thomas. tá? Ela foi com o marido dela, não sei se agora é marido, Nicolas Musan, e ela dançou. Ela fazia já mais contemporâneo, né? Na época, mais coreografias do marido. Ah, Tá. linda, linda, linda. O Renatinha, estão perguntando dos casos engraçados de bastidores. Ricardo ainda tá aí? O Ricardo tá aqui, o Ricardo tá aqui.
Ah, tem muita coisa, gente. Você sabe como é. Tem sempre alguma coisa. Não lembro assim. Tem esse negócio de Baiadé, que eu te falei que era assim, né, sombrio, ninguém podia nem andar na coxia. Mas enquanto a gente estava descendo a rampa do corpo Sim. de baile, tinha uma moça lá atrás com uma garrafa de vodka. Uau! E ela ficava te lembrando, tipo assim, ó, depois tem vodka aqui, ó. Então todo mundo, tipo, dava um cheers, assim, na vodka e entrava. Era tipo uma tradição. E depois que acabava o Baiadé, a semana de Baiadé, as meninas todas tomavam vodka. Eu não, porque eu nunca gostei de vodka. Mas tinha essa história, assim. Então tem sempre uma coisa. Eu lembro daquele. Não sei se vocês já viram o Lago dos Cisnes do Kevin Mackenzie, que no final eles pulam e finge que eles caem. Pois é, mas Sim. você do outro lado tá vendo eles caindo num colchão duríssimo. É muito engraçado. Tem muitos vídeos de todos assim, caindo no colchão. Tem sempre uma historinha ou outra. Eu e Ricardo, então, nossa, no GBF. Muita, muita farra. Renatinha, você tinha alguma grande dificuldade? Ah, tem. Sim, eu acho que quando eu era mais adolescente, assim, mais novinha, eu tinha mais dificuldade de me expressar, né, daqui para cima, assim, né, digamos, Sim. de pôr emoção na coisa. Eu era muito técnica e eu tinha muita vergonha também, né? Então, eu acho que isso, nos meus anos depois do IBT, assim, que eu comecei a melhorar essa parte. Mas, assim, tecnicamente, honestamente, eu adorava tudo que era difícil. E se eu não conseguia fazer, eu ficava tentando e fazia. É, não sei. Ah, Maria, sua mãe, Renatinha, Maria Emília, sim. ela escreveu aqui que caiu fazendo esmeralda. Nossa. Essa é engraçada, mas é triste, né? Nossa, meu pandeiro caiu da minha mão no meio do concurso. Gente, ridículo. Eu bati o pé assim e pegou. Não, ridículo. Mas é engraçado, mas é triste. Ah, mas faz parte, ué, né? Claro, eu peguei pandeiro, pirueta e vamos e continua. Ô, Renatinha, você sofreu algum abuso psicológico de algum diretor durante a sua carreira? Hum, Hum, Acho que a gente sabe, né, quem? É, não foi assim diretamente né? sim, Não, mas tem sempre um diretor ou outro que é mais não abusivo, mas acho que sem querer talvez eles, né, te machuquem assim. Não foi uma coisa assim abusivo igual hoje em dia, infelizmente está aparecendo, né? sim. Mas tem sempre um ou outro que te machuca assim, você sem querer assim, mas isso é balé, eu acho que é uma coisa meio que a gente já tá meio Meio que faz parte, né? é, às Tipo, vezes fala uma coisa assim do seu pé e aí, nossa, aí fica aquela, né, traumatiza. naquele momento, né? É, Que você estava é, mais sensível, é, acaba. mas Não. abusivo, assim, igual os casos de hoje, não, nada, não. Ah, bem, Renatinha, eu quero te agradecer por ter Oh, eu que aceitado. Eu sei agradeço. que foi difícil também. A gente conversou. Você tinha acabado de ter a sua filhinha. Uhum. Aí você falou: ai, André, acabei de ser mãe. Vamos esperar mais um pouco. É. Eu falei: não, Renatinha, toma o seu tempo. Tô Mas escutando eu ela acho chorando lá embaixo, tá com o mas uma pai? horinha dá. Tá, ela fica, meus pais estão aqui, né, Ah, visitando. seus pais Então, estão aí. eles ajudam mais que o pai agora, porque o pai trabalha muito. Seu marido é médico, cirurgião. É, ele é cirurgião plástico aqui no hospital. Tá. Então, tá sempre muito ocupado. Então, e daí eu falei, não, toma o seu tempo, e aí quando a gente conseguir, mas eu acho que as pessoas precisam conhecer, né? Eu acho que muita gente conhece, claro. Eu acho que como todos os outros que eu já conversei, mas eu Uhum. acho que a gente precisa mostrar para o nosso país a quantidade de talento que a É, gente exportou e continua é. exportando, né? Muitos que eu nem conhecia até. Aqui eu tô vendo aqui seus vídeos e muita gente que eu não sabia. Então Tá. isso, e a gente que está no meio, né? Então eu acho que é muito importante a gente mostrar isso.
Uhum. Mostrar que a cultura, ela vale a pena e ela precisa de investimento, É, né? nossa, é, é. E, né, os bailarinos do Brasil, tipo, hang in there, porque tá difícil a situação. Sim, É muito. sempre difícil, e no Brasil é tudo muito mais difícil, né? Então, se tem aquela paixão, vamos à luta, né? Mas, né, O Douglas tá dizendo que ele quer um autógrafo seu, Renatinha. tem essa história, todo mundo ficava me pedindo autógrafo na sapatilha, e eu não entendia isso, gente. Que E no coisa. Jovem Balé também, quando a gente dançava, É tinha aquela legal, né? multidão que ficava lá pra gente autografar, era muito legal, É né? legal demais. Você se acha tão importante. Ô, gente, quem somos nós? Oh, que lindo. Mas eu te agradeço imensamente por ter conseguido se organizar e ter contado a sua história, né? É, prazer. Mostrado a sua carreira, que foi uma carreira brilhante, como bailarina, agora como fotógrafa, como mãe. Eu desejo toda a felicidade do mundo e foi um prazer conversar com você, Renatinha. Obrigada. Foi uma honra. Muito obrigada por ter aqui. Saudades, né? Um dia a gente se encontra. Em breve, em breve. Você sabe que uma hora eu tô num canto, outra hora de repente Pois eu é. apareço. Eu falo, Renatinho, olha, tô aqui, igual eu fiz em Nova York. Ó, Renatinho, Você tô aqui, vamos aparecendo te um dia no ver. Alabama, Vou te já fazer uma sabe. visita. Pode vir, tô esperando. Um grande beijo Beijão. Muito obrigada. e muito obrigado. Até. Tchauzinho. Ah, antes de tudo, eu preciso agradecer as pessoas. Você acha o quê? Minhas Uhum. lives são muito importantes. Ah, lógico. Eu quero agradecer todo mundo que me ajuda. Meu secretário, Paulo, que organiza tudo. O Vinícius, um aluno meu que faz as artes. Você Ah, que acha? Eu boto fofo. todo mundo para trabalhar, Que Renatinha. fofo. Muito bem. O Leandro, que faz a parte da iluminação. O Giovanni. E o Que Caio, que faz a ótimo. comida do domingo, né? Meu Né? marido. Tá certo. É a parte mais importante. Um super beijo, Renatinha. Muito Obrigada. obrigado. Um prazer imenso te ver. E Obrigada. morto de saudade. É, eu também. A gente se encontra. Com Obrigada. certeza. Até. Tchau.